oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos para a aula de número 29 de arte, conhecer aí um super artista abstracionista chamado Jackson Pollock. Como objetivos, temos pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas, pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-os aí no tempo e no espaço. Então, o Jackson Pollock, nascido em 1912, falecido em 1956, foi um artista dos Estados Unidos muito importante, então, para o universo das artes na primeira metade do século XX. Ele aí criou um estilo bem próprio, bem único, então, de criar as suas pinturas, onde ele não usava suportes convencionais, nem tintas convencionais e muito menos pincéis aí macios e delicados. Vocês já vão ver o que ele usava tanto. Ele pode ser considerado aí um dos criadores do que a gente chama de expressionismo abstrato, tá? Ou action painting, também pode ser essa pintura de ação, né? Essa vertente, então, ela valoriza o quê? Esse impulso espontâneo, esse criar sem se preocupar com o resultado final. Esse mergulho realmente na tela ou no que se está fazendo, tá? E também dá uma grande importância para o movimento corporal, para o gesto, tá? No momento da criação. Então, as tintas vão ser arremessadas, jogadas, gotejadas. Então, criando o quê? Esse movimento. A intenção está no movimento da tinta e não se sabe realmente como ela vai se comportar, então, em contato com essa superfície ou com essa tela. O Pollock, ele é lembrado, então, como um artista que explorou ao máximo, então, uma técnica chamada de gotejamento. Nesse método aí, ele derramava uma tinta líquida sobre a tela, criando composições aí abstratas, né, sem nenhuma intenção de representar uma forma, e criando composições muito inéditas e um emaranhado de linhas e padrões ali que é muito imprevisível, né? Se você já experimentaram? Por exemplo, você está molhando as plantas, né? Pensando em algo líquido. Se você tem a intenção de jogar essa água, sei lá, numa parede que você consegue ver como ela vai ficar, a tua intenção foi uma, mas nem sempre aquele líquido vai cair ou vai ficar da maneira que você pretende, tá? Isso ele fazia com as tintas. Muitas vezes ele até chegou a usar tintas automotivas para ter essa densidade, elas precisam ser mais líquidas, então, para ter essa fluidez, então, do jogar, tá? Ele utilizava muito ferramentas inéditas, assim, para pintura. Pincéis grandes, sujos, já duros, ressecados, bastões, estilo de conta-gotas, né, para ter esse gotejamento, enfim, até baldes de tinta furados, então, para criar toda essa tinta fluida, né, e essa pintura com movimento. Vamos ver, então, o que é esse gotejamento, tá? Essa técnica também chamada aí de dripping, tá? Ele tem, então, a ideia de criar, né, dispondo aí grandes telas no chão. Então, ele já sai do cavalete, né, da posição normal da tela, coloca no chão do seu ateliê e ele usa o corpo todo para criar essas pinturas, né? Ele pisa, ele caminha sobre as telas e, garanto, também deve fazer uma sujeirada em todo, né, em todo ao redor ali, mas cria através do movimento do corpo também essas composições abstratas. Essa maneira, né, de pintar, essa técnica do dripping, do gotejamento, ela não foi inventada pelo Pollock, né? Foi inventada pelo Max Ernst, mas o Pollock foi o que mais explorou esse método e conseguiu ali melhorá-lo e criar em cima dele, tá? É dessa época aí, desse estilo de pintura dele, uma tela chamada Oni, de 1950, e que é uma das obras mais importantes desse período. Ao olharmos assim, só parece realmente um amontoado de tintas ali, pretas e brancas na sua maioria olhando,
mas é uma tela enorme e também, se a gente aproximar, ela tem muita textura, porque algumas tintas vão ficar sobrepostas, umas mais grossas, né, vão criando camadas. Então, tem também essa intenção de relevo quando se tem uma pintura desse tipo. O Pollock, ele usava, então, como eu falei, pincéis já endurecidos, seringas e as latas de tinta furadas aí para aplicar direto sobre a tela. Então, ele não tinha um rascunho, ele não tinha um desenho, ele tinha só essa intenção do movimento e esse jogar de tintas, tá? Deixo como sugestão um pequeno vídeo onde a gente mostra, onde eu busquei mostrar o próprio Pollock, então, utilizando essa técnica, caminhando sobre o quadro e arremessando essas tintas, então, para criar suas composições abstratas. Em 2000, foi feito até um filme sobre ele, tá? Com direção e atuação aí de Ed Harris. Ele interpreta o artista, então, criando. Esse trecho que eu também deixo como sugestão para vocês, mostra o artista, então, no seu ateliê, produzindo loucamente essa tela. Essa não está no chão, está numa parede, mas é imensa, onde ele caminha, ele preenche, é uma coisa muito rápida e muito intuitiva, então a maneira com que ele vai pintando. É um trailer, né, um trechinho bacana para você ver um pouco de como era, né, a vida e as obras desse artista. Até começa mostrando, que nem vai ver os sapatos dele, todos respingados de tinta, as roupas. Por quê? É esse arremessar, não é esse cuidado com o acabamento, e sim essa espontaneidade aí na pintura. Aqui eu quero mostrar para vocês, é uma reprodução, então não é o próprio Pollock, mas é um vídeo onde mostra muito como ele fazia. Esse aqui eu quero rodar para vocês. Vamos assisti-lo então. Então, olha só, a tela está no chão, né, a superfície, e esse artista, né, reproduzindo então o método de pintura do Pollock, ele arremessa, olha só, ele usa até uma colher de pau ali, ó, arremessa. Então, a gente vê a tinta bailando no ar ali e é inesperado a maneira com que ela vai atingir a tela, né? Utilizam-se muitas tintas bem líquidas e vão o quê? Sobrepondo, né? Pincéis e superfícies mais finas vão criar traços mais delicados ou, né, espátulas maiores vão dar aí sensações diferentes. E é uma produção, então, enquanto se caminha por essa superfície, tendo um resultado aí bem inesperado, assim como essa pintura que a gente consegue ver do próprio Pollock. O que eu falei do relevo anteriormente, né? A gente consegue ver camada sobre camada, a mistura das cores, então, que consegue atingir. E em alguns trabalhos do Pollock, ele acaba até inserindo elementos, clipes de papel, chepas de cigarro, enfim, ele acaba colocando, colando com a própria tinta aí objetos nas suas pinturas. Então, olha só, né? Imaginem vocês fazendo isso, né? Jogando uma cartolina no gramado, arremessando tintas ali. É inesperado o resultado, mas com certeza é uma experiência bem bacana aí. Quem sabe, né? Uma dica aí de brincadeira até para as férias. Uma das características aí mais significativas, né, da maneira de pintar dele é o fato que ele precisava entrar na tela, né, para realizar esses grandes movimentos, então, e deixar aí sua marca registrada, tá, de forma muito espontânea. Essa action painting ou essa pintura gestualista tem essa característica, então, da liberdade do movimento, né, dessa emoção enquanto se executa. E também não utiliza elementos, né, tradicionais. Então, aqui eu até achei um GIF onde mostra esse arremessar de tintas, né? É um tipo de pintura, então, que leva mais em conta a execução, a velocidade, aquele momento realmente do gesto, do que o próprio resultado final, né? Por isso, pintura de ação. E no caso do Pollock, ele utilizava esse dripping, esse gotejamento também nas suas telas, né?
usava aí tubos de tinta, seringas e próprios baldes furados, então, para que essa tinta gotejasse, né, sobre a sua pintura. Então ele não tinha um controle estético, né? Era uma camada de tinta sobre a outra, e o resultado então era um emaranhado muito denso, né? Por isso eu falei do relevo também, e caótico, de cores e formas. Então é um tipo de pintura abstrata que não tem nenhuma intenção de forma, e nem que tivesse, né? Se você jogasse da maneira com que o artista cria a tinta com a intenção de formar um objeto, uma forma, mesmo assim o resultado final do impacto dela na tela não seria, né, o esperado. Então é realmente a intenção e não o resultado final. É interessante, né, pensar também nas proporções das telas do artista. Essa aqui, por exemplo, ela mede, né, mais de 2 metros por 5, então é enorme, né? E ela precisou ser pintada dentro de um celeiro que tinha próximo à casa dele. Então o ateliê não cabia, não tinha esse espaço todo livre ali no chão para ele colocar a superfície. E imaginando, né, esse espaço todo, ele precisaria andar ao redor. Então tem todo esse movimento empregado para se conseguir então produzir uma tela desse tamanho. Essa aqui, tá, de 47, é a primeira tela que ele deitou no chão então e andou sobre ela para pintar. Depois dela, então, muitas outras vieram, inclusive essa gigantesca, onde ele pensa, poxa, é muito mais fácil eu ter o chão, a própria gravidade, né, ajuda então nessa técnica dele. Tá? Então, para finalizar, tem uma fala dele que eu acho resume muito o estilo de pintura e essa intenção artística dele, que diz o seguinte: minha pintura não vem do cavalete. No chão fico mais à vontade. Eu me sinto mais perto, mais parte da pintura, pois assim eu posso andar em volta dela, trabalhar pelos 4 lados e literalmente estar na pintura. E realmente, né, se resume aí o tipo de trabalho dele e esse resultado bem imprevisível. Muito bem, assim você conheceu ali mais um grande nome, um artista aí abstracionista. Então, até a próxima!